Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais, né? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com o capítulo 4 da disciplina, que fala sobre a estrutura do sistema operacional. Beleza? Deixa eu habilitar minha câmera aqui, pra vocês visualizarem. Beleza. Tranquilo, bora lá. Então, a estrutura do sistema operacional, né? O que nós vamos ver aqui nesse capítulo? O que é importante, relevante nessa estrutura do sistema operacional? O sistema operacional ele é formado por um conjunto de rotinas. Rotinas é código-fonte, código, tá? Software, que oferecem serviços aos usuários e às suas aplicações, né? Esse conjunto de rotinas a gente chama de núcleo do sistema ou kernel. Isso é uma rotina do kernel do sistema operacional. Eu instalei o kernel do Linux. O que é? É o conjunto de rotinas do Linux. Aí depois eu fui lá e coloquei um utilitário no Linux que é uma interface gráfica. Vocês já viram a expressão X no Linux? Vocês já viram isso em algum lugar? Vou instalar um X. Qual X você utiliza? Vocês já viram isso ou não? O X é essa interface gráfica. Por exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu é o X do Linux. É claro que ele vem com outros softwares que agrega valor ao sistema operacional. O Ubuntu não é só o X, é o X, que é a interface gráfica, ele vem com aplicativos, ele vem com... ele robustece o núcleo do Linux, né? da versão do Linux. Todos eles fazem isso, né? Quando você cria ali uma distribuição, o objetivo seu é pegar o kernel do Linux, acrescentar coisa no Linux e distribuir essas coisas que você adicionou. Por exemplo, tem um software que conversa com uma determinada placa de vídeo. Não, beleza, então eu vou criar uma distribuição, vou adicionar esse software e vou comercializar essa minha distribuição. O pessoal não cobra nada, o Linux é gratuito, mas esses serviços adicionais que o pessoal coloca no Linux é que deixa que eles ganham com isso. Ninguém faz nada de graça, né? Todo mundo tem que ganhar, não tem jeito. Então é dessa forma, né? O Linux é gratuito, mas o serviço por trás do Linux não é gratuito. As empresas cobram para poder fazer isso. Por exemplo, você vai contratar um site, aí o seu site utiliza servidor Linux. O Linux é de graça, mas como você vai colocar aplicações lá, a empresa te cobra, né? Ela não está te cobrando pelo Linux, ela está te cobrando pelo serviço que ela está te fornecendo, que é deixar o seu Linux online, né? Então você está agregando valor ao Linux, né? E eles cobram por isso, né? Essa aqui é a ideia por trás aí. Então, vamos lá. Então, você tem a questão do kernel, né? O kernel é esse conjunto de rotinas que fazem parte do sistema operacional. É importante não confundir o núcleo do sistema operacional com aplicações e utilitários. O núcleo, a gente até viu isso aqui já, né? O que é o kernel do Linux aqui? Quando eu estou trabalhando, deixa eu abrir aqui, SO, beleza. Aqui, eu vou em gerenciador de tarefas, mostrando para vocês aqui, beleza. Aqui, eu tenho aqui, ele está carregando aqui, eu tenho vários, engraçado, desempenho, beleza, carregou. Beleza, eu tenho várias aplicações aqui que estão executando. Por que elas não estão agrupadas? Não sei por que hoje elas não estão agrupadas. Antes aqui estava agrupado por aplicativos, processos em background e processo do Linux. Hoje elas não estão agrupadas. Deixa eu ver aqui. Ainda, deixa eu ver. Parece que agora ele está agrupando, sim ou não? Ele não agrupou dessa vez aqui os processos, né? Da outra vez ele tinha agrupado, eu não sei porque que ele não agrupou. Será que é porque... acho que eu mandei ordenar por memória, não, status, não, mecanismos, não.
Ah, será que é por aqui? Eu acho que eu mudei a ordem aqui para mostrar alguma coisa para vocês e ele não está agrupando mais, né? Não sei porquê, mas enfim, isso é aplicativo e eu tenho os processos que são processos de background dos aplicativos e eu tenho os processos do... Ah, agora ele colocou, era isso mesmo, ó. Então, eu tenho os aplicativos, eu tenho os processos de segundo plano que são 112, eu tenho 10 aplicativos, eu tenho 111 processos de segundo plano e o kernel está aqui, ó. Vou mostrar o kernel para vocês. Aqui, ó. 96 do kernel do Linux, que são essas rotinas, né? Então, só para exemplificar o que é essa questão do kernel do Linux que eu estou explicando aqui. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem interromper. Beleza, vamos lá, continuando aqui, ó. Então, essa figura ela ilustra aonde que está o posicionamento desse kernel, né, nesse núcleo do sistema operacional. Então, você tem os aplicativos, você tem os utilitários, você tem o núcleo do sistema operacional, você tem o hardware, né? Por exemplo, a interface gráfica do Windows é um utilitário. O Adobe, ou o Google Chrome, ou o CodeBlocks, ou são aplicativos, né? Então, esses aplicativos conversam com os utilitários conversam com o núcleo do sistema operacional que conversa com o hardware. Esse é o posicionamento, né? O sistema operacional, ele é diferente de uma aplicação que eu fizer, né? Que eu desenvolver. Por quê? Porque ele é uma aplicação, ele é um software muito complexo, porque ele tem que gerenciar centenas de outros softwares, né? Ele não tem esse conceito sequencial, que é início, meio e fim. O sistema operacional não tem isso. O sistema operacional é assim, ele abre e fica executando o tempo todo, ele não morre, ele não tem fim, né? É isso que esse autor está querendo dizer. O sistema operacional ele não tem fim. O sistema operacional ele executa o tempo todo. Agora um software que eu fizer aqui, ele vai executar, você vai fazer o que ele tem que fazer, depois ele vai finalizar. O sistema operacional você não finaliza ele, né? A vida útil dele ela é enquanto a máquina está ligada, né? Os procedimentos do sistema operacional são executados concorrentemente. Então essas rotinas que fazem parte aqui do núcleo do sistema operacional, elas são executadas o tempo todo e de forma paralela, concorrentemente, sem uma ordem pré-definida. Por quê? A gente sabe que os eventos são assíncronos. Eu posso vir cá e apertar o botão de power. Eu posso vir cá e dar um clique no mouse. Eu posso vir cá e dar um clique no teclado, ó. Acabei de dar um clique no teclado aqui, o sistema operacional tratou a interrupção e abriu essa tela, né? Se você dá um ESC, né? Olha lá, o ESC o sistema operacional tratou e o ESC ele virou aqui e colocou o PDF em modo normal, né? Não tirou ele do modo de leitura, né? Então, esse tipo de coisa, o sistema operacional está o tempo todo trabalhando com as interrupções, né? Tempo todo aqui, né? Tinha uma opção antigamente, nem sei se tem mais hoje, break, que ele dava print screen, né? Que eu dou um print screen. Então ele captura a tela do meu sistema operacional, né? Por exemplo, aqui, ó, eu dei um print screen agora, eu vou abrir aqui, por exemplo, o Paint, que é um software de edição de imagens, né? Tem a tecla aí, olha aí no teclado de vocês, deve ter aí a tecla Print Screen. Olha lá, ó. E tirou um print, é igual tem lá no SO do smartphone, né? Você aperta um conjunto de teclas lá, gera uma interrupção no Android ou no iOS que tira o print da tela com o que está lá, né? Ficou clara essa questão? Vocês concordam? Entenderam o que é isso? O sistema operacional o tempo todo gerenciando essas interrupções, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper, viu, gente? Ó, as principais funções do núcleo, do kernel do sistema operacional são tratamento de interrupções e exceções. Essa aqui é a principal o tempo todo, né?
O tempo todo ele tratando uma interrupção, um clique do mouse, um clique no teclado, uma movimentação do mouse, né, um evento do mouse, algum botão, algum software que você abriu, né, alguma exceção de software o tempo todo, ele, né, no tratamento de interrupções, seja por software ou por hardware ou exceções, né? Software falha, né? A gente mostrei aqui, né? Um software, por exemplo, que a gente criou um software aqui que foi abrindo, ocupando a memória RAM, né? Aí, depois eu interrompi, mas aquilo ia chegar uma hora que ele ia abortar, né? Aquela execução, porque ele vai alocando memória e não, ele estressa a memória, né? E não retoma. Isso a gente fez na aula passada. Criação e eliminação de processos e threads, a gente vai ver isso aqui nessa disciplina, né? Sincronização e comunicação de processos, nós também vamos ver aqui. Gerência de memória, tudo isso é o kernel do sistema operacional. Gerência do sistema de arquivos, que é, por exemplo, quando o Windows é o NTFS, né, o sistema de arquivos. É igual você vai formatar um pendrive, tem lá a opção FAT32, ou tem NTFS, ou tem ext4. Esses são sistemas de arquivos. Por exemplo, ext4 é direcionado para sistemas operacionais Unix, né? Baseado no Unix, que é o Linux, por exemplo, né? E já o Windows utiliza o FAT32 e o NTFS, né? Então, isso são sistemas de arquivos que o sistema operacional aqui gerencia. Os dispositivos de entrada e saída, suporte a redes, contabilização do uso do sistema, que é essa questão de horas de uso, como que foi usado, né? Auditoria e segurança, né? Segurança em sistemas operacionais, existe uma indústria inteira por trás disso aqui, né? Se vocês observarem, né? Tem sistemas operacionais que não precisam de antivírus. Por quê? Porque é a forma que ele foi concebido. Já tem sistemas operacionais que têm uma demanda por antivírus, né? Então, basicamente é o que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, né? Que é o kernel do sistema operacional. Claro que aqui a gente está usando o sistema operacional Windows como o sistema operacional para estudar, né? Essas questões, né? Por exemplo, eu uso muito o gerenciador de tarefas, né? Por quê? Porque aqui eu monitoro o sistema, né? Eu vejo os processos que estão sendo executados, a utilização da gerência de memória. Tem a parte de discos, né, que a gente utiliza aqui, que usa, por exemplo, para entender, né, criar e formatar partições do disco, né, para entender como que esse NTFS está sendo administrado aqui no sistema Windows, né. Os dispositivos de entrada e saída, tem lá o gerenciador de dispositivos e etc. Então, isso que a gente vem estudando aqui nessa disciplina. 4.2, chamadas de sistemas, né? Uma das preocupações importantes nos projetos do sistema operacional multiprogramáveis, que é esse que você tem vários programas, vários softwares. A minha máquina aqui, por exemplo, ela é multiprogramável. Por quê? Porque ela tem 232 programas sendo executados. 232, né? Tá aqui mostrando para vocês. 100% da CPU utilizada, né? Uma das preocupações nos projetos de sistemas operacionais é prover compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Porque se um determinado processo, um aplicativo está usando um determinado recurso, naquele instante de tempo, aquele recurso tem que estar alocado para ele, né? A eficiência proporcionada por um ambiente multiprogramado resulta em uma maior complexidade. O software mais complexo que existe é o SO, na minha visão, a não ser aqueles softwares né, o pessoal tem muita fórmula matemática, né, mas assim, em termos de complexidade, eu não consigo ver assim, uma complexidade geral em todas as áreas, né? Em todos os tipos de software, eu não vejo nada mais complexo do que um sistema operacional. Por exemplo, um sistema bancário, né? Sei lá, pegar
o sistema que gerencia as transações aí do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, né? Esse software é muito complexo também, mas não se iguala ao sistema operacional, ao kernel de um sistema operacional, né? Não sei se vocês concordam comigo nessa questão aí. Por quê? Porque é muita coisa que é feito, né? Para você garantir que esse mundaréu de... E ninguém percebe isso, né? A pessoa compra o iPhone, ela não compra o iOS, né? Ela nem quer saber do iOS, mas o iOS está lá. Ela está usando o iOS, ela usa os aplicativos, ela usa o Instagram, ela usa o WhatsApp, mas o iOS é que permite ela usar esses aplicativos, né? O usuário comum não tem essa visão, né? Não tem. Tanto é que para muitos usuários ele nem quer saber se é Android ou se é iOS. Isso não importa para ele. Por quê? Ele quer ver o símbolozinho do aplicativo lá e usar. Vocês concordam com isso? Vocês estão muito pouco interativos hoje, gente. Tainá, me salva aí. É porque a Tainá não tá hoje, é por isso. Ué, ela tava aqui agora? Eu tô assim, é que eu tô com dor na coluna e tô mais quieta. Ô, Sérgio, eu concordo porque tem gente que fala assim, eu quero uma maçãzinha, ou eu quero o Moto G, mas assim, não sabe o Moto G não sabe se é Android ou se é algum outro. Não, com certeza. O pessoal, muitos já escolhem um Android, né? Porque ele permite baixar APKs, que é aplicativos fora da loja, né? Então, por exemplo, o iPhone já não deixa fazer isso. O iOS, para você instalar o aplicativo, você tem que baixar direto da loja. Vocês concordam com isso? Você não, por exemplo, eu conheço uma empresa que ela é assim a nível nacional, que os vendedores dela utilizam tablets e tem que ser Android. Por quê? Porque o aplicativo que ela utiliza não está na loja. Então, a pessoa, os tablets vão lá, acessam um link, baixam uma APK, que é o exe, vamos dizer, um instalador, e o aplicativo instala, ou seja, o Android permite essa instalação extra loja, né? Você pode instalar a APK direto. Então eu posso fazer um APK aqui e não pagar nada para a loja, porque é caro se eu hospedar um aplicativo em uma loja, né? Seja a loja da Samsung, da Google Play ou Apple Store, né? É caro esse processo e o código ele é auditável, né? Então se tiver alguma rotina lá que o programador está fazendo, né? Que está fazendo alguma besteira nessa auditoria, né, desse código, é claro que é uma auditoria automática, né? Eles criaram um programa para revisar o código que é submetido lá, né? Então, se o programador está fazendo alguma besteira, aquele software não é assim, não passa no teste, né? Então, você não pode subir ele para a loja. Então, isso é... Mas o Android permite você instalar aplicativos fora da loja. O iPhone já não deixa. Isso é uma escolha do sistema operacional para garantir isso aqui, ó. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida, né? Mas até pela filosofia do Android, né? Ele é esse softwarezão que todo mundo executa nele, né? Ele aceita qualquer tipo de aplicativo, né? Então, por exemplo, hoje se você pegar um vírus no Android, pode acontecer, né? Então a filosofia do Android é ser público, né? Isso, ser público, né? Então, assim, eu não restringo, não. Deixa o cara instalar qualquer coisa que ele quiser instalar. Você só tem que ir lá e habilitar, né, a opção lá. Você tem que... Por default, ele não deixa, né? Mas você tem que ir lá e desabilitar, né? A filosofia já da Apple e do Windows é exclusividade, né? Então eles lutam por isso, né? Para valorizar o produto.
O Windows até que não também assim, né? O Windows também deixa instalar qualquer coisa. Agora, Ele mudou a o, política, né, nos últimos anos. é, o iOS, né? Aí o macOS e o iOS é mais restritivo, né? Mas nesse sentido aqui, Uai, ó, Sérgio, eu não vejo que você tá com a mão levantada, não. pode ir falando, a gente tem que ir atravessando aí. César, aqui é o Aslan. Tudo jóia. Tenho uma experiência com a iOS lá na empresa. Eles compraram vários MacBook lá para o pessoal trabalhar. Certo. Na hora que colocou no sistema de rede, eles não, como se diz, não conversavam entre si, entre os outros lá da empresa. Nesse Aí, como sentido se diz? assim de rede e tal, o Windows ele é o mais trivial, né? Isso. Aí, Para o as que que coisas aconteceu? funcionarem. O Linux funciona, mas também é mais complexo. Tem que ter mais experiência para mexer com o Linux, né? E o Windows não. O Windows você põe e ele já, é, é, como diz, ele já conversa, né, com mais facilidade em ambientes de rede, né? Com menos configuração, né? Concordo. Aí eles compraram esses últimos aí de última geração, que achou que o sistema ia ser, como se diz, o top lá de comunicação, como se diz, foi descartado. Colocaram outros notebooks Windows no lugar. Nesse caso aí, o hardware dele, né, poderia ter sido usado. Por exemplo, você pode pegar um Macintosh, um MacBook, por exemplo, e instalar o Windows nele, ele aceita, sabe? Isso, eles tentaram, mesmo assim não surtiu o efeito que eles esperavam. Ah, entendi. Não é. Ficou limitado, parece que deu uma segurada. Ah, entendi. Talvez o chama Bootcamp, talvez o Bootcamp usou recursos da máquina e as máquinas não ficaram boas, né? Isso pode acontecer Isso. mesmo. Entendi. Aí, como se diz, pagou uma fortuna em vários computadores da Apple e descartaram. Hoje Entendi. está lá para tirar peça, para substituir. Entendi. Entendi. Como se diz, nem sempre o mais caro é o mais confiável também. É, entendi. É, isso é realmente é verdade. Essa questão de briga Android e iOS, eu vejo que muitos colegas meus que trabalham na área de TI ou que gostam da área nunca usam iPhone, iPad, Mac, porque eles gostam realmente dessa possibilidade. Só de saber que eles podem fazer alguma coisa se eles quiserem, eu acho que já dá essa sensação de, eu posso controlar o meu Android, posso mudar, posso alterar alguma coisa, e já para ele já é essa sensação de não consigo mexer em nada, para ele já descarta essa possibilidade. Certo. Em relação ao Mac, eu também tenho um aqui, estou tentando ligar ele desde as 6 horas. Eu passar raiva, viu? O MacBook, por exemplo, eu já tive um MacBook, assim, quando o hardware dele era muito bom, sabe? Assim, eu gostava bastante. Aí, Eu detectei um defeito, César, porque ele nunca foi bom. depois de 10 anos, né, que aí ele começou a piorar e eu parei de usar, mas eu rodei demais, eu deixava ele assim, ligado por um mês, sabe? Ele não desligava, meu notebook eu já chegava com ele, aí ele já deixava e suportou bem. Até hoje eu tenho ele aqui. Mas vamos lá então. Aqui tem uma fala interessante que é o seguinte, ó. O SEO deve garantir a integridade e confidencialidade dos arquivos armazenados em disco, né? Porque você faz chamadas de sistemas, né? Então, por exemplo, quero acessar um arquivo, você faz uma chamada, o SEO vai te retornar esse arquivo. Mas dois processos podem executar um arquivo ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de coisa o sistema operacional tem que garantir para o usuário. Aí, aqui, ó, até
acho que eu já mostrei isso aqui para vocês alguma vez. Aqui, ó. Eu vou tentar fazer aqui, tá, gente? Esse arquivo aqui, ó, é um arquivo teste.txt. Eu vou executar esse cara. Executei. O que que esse cara vai fazer? Deixa eu ver se tá... executou. Não, pera aí, calma. Eu vou executar ele aqui, ó. Esse eu até tinha deixado aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um clear aqui, CLS, beleza. Então, eu vou executar o software P1, ele chama P1. O que que esse software faz? Ele imprime isso aqui na tela, né? Por quê? Porque ele imprime isso aqui na tela? Porque é o que está dentro do arquivo, né? Se eu abrir o arquivo aqui, ó, que é esse teste, né? Se eu abrir ele aqui, olha lá, é o que tem aqui, né? Então, coloquei aqui, repeti meu nome aqui várias vezes. Então ele mostra o que tem lá. E o que que esse software faz? Ele fica em loop infinito e não fecha o arquivo. Esse código aqui fecha o arquivo, ele fica nesse while aqui eternamente. O software faz isso, ele fica aqui executando eternamente. Ele nunca finaliza. Então esse arquivo aqui, ó, ele está travado, né? Então se eu vier aqui, ó, vamos ver aqui, eu vou colocar aqui mais uma linha. Só não é que ele deixou? Cara doido. Tá errado, né? Não deveria, o SO não deveria deixar, né? Travou. Por quê? Porque se ele tá travado aqui, né? Eu não fechei ele ainda. Olha aqui, que trem. E salvou aqui, ó. A linha 6 e a linha 7 salvou. Eu te traí, eu quis dizer, te traí. Não era pra... Não era lá, agora ele já mostrou, ele salvou mesmo. Não era para ele... Deixa eu ver se tem... Se eu estou executando a rotina certa aqui. Peraí, deixa eu só pegar uma... Ó, cf open lock file. Vamos ver se eu estou fazendo aqui... Ah, pode ser que... Pode... será que isso aqui é o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que travar o arquivo? Vamos colocar esse código aqui, né? Só para eu não passar vergonha. Vamos lá. Aí nesse caso aqui, ó, vai dar o erro, beleza, nessa linha. Aí aqui eu imagino que seja esse cara aqui, ó, PTR, né? Deixa eu ver. Qual que foi o erro que deu? Aqui que não está funcionando. Beleza. Esse lock SH não está definido, né? Deixa eu colocar ele aqui. Lock SH aqui vale 1, né? Ver se agora ele vai compilar. Compilou. Ah, beleza. Porque ele não conseguiu gerar porque ele está sendo executado aqui. Pera aí. Beleza. Deixa eu ver aqui agora. Compilei. Esse flock aqui.
Tá faltando código aqui. Engraçado, essa função não tá funcionando. Pera aí. Era pra funcionar aqui esse cara, hein? Funcionou não. Eu achei que iria funcionar. Eu acho que ali o que está faltando, eu não consegui colocar ele para funcionar não, mas o que está faltando é o locar o arquivo. Esse lock aqui é locar. Locar seria, ó, ele é meu e ninguém mais mexe, né? Mas não funcionou não. Deixa eu ver aqui um outro código aqui. Ó, C code to lock file, né? Aqui ele já está usando algumas rotinas do sistema, né? Vou colocar no Windows aqui. Aqui ele fala, no Windows você pode abrir o arquivo com acesso exclusivo com a API Create File. Então teria que usar essa função específica do Windows aqui, né? Deixa eu ver se dá. Aí no caso aqui ele já mudou um pouco a linguagem, mas ele tá C++, tá vendo? Já não é em C, que o meu código é em C. Aí ele dá a dica aqui em C. Então tá tendo um problema aqui que é o seguinte, eu não estou sabendo fazer isso no Windows, né? O código não tá tão trivial aqui para eu dar o lock, por isso que eu consegui gravar. Aí ele tá dando a opção só em C++, ele não tá dando a opção que é usando esse create file aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora não. Teria que ver uma outra rotina em C, né? Mas realmente eu não consegui fazer aqui rapidinho não, porque eu queria não permitir salvar, né? Porque eu estou abrindo um arquivo aqui, né? Porque aquele arquivo ali ele está com um processo, né? Mas eu não usei a rotina certa para dar o lock. Mas vamos continuar aqui. Depois eu trago em uma outra ocasião essa questão, né? Então o SO deve garantir a integridade e confidencialidade dos arquivos, desde que você programe direito, né? Armazenado no disco. As chamadas de sistema a gente já viu várias aqui, né? São solicitações de recursos realizadas por utilitários ou aplicativos. Esse código aqui, por exemplo, ele está alocando esse recurso, né? Então eu estou usando esse recurso aqui que é teste.txt, né? Então eu pego ele aqui para mim, executo ele, né? E abro o arquivo. Essa aqui vai virar uma chamada de sistema. Então, que é quem vai lá no SO e pega o teste.txt, os bytes que ele representam, é o sistema operacional, né? É isso que ele faz ali. Essa função aqui, por exemplo, ó,
ela transforma esses bytes, né, esse printf aqui, ó, %c_ch, transforma esses bytes, né, junto com essa getC aqui, em bytes, em caracteres, né? Então, isso que são chamadas de sistema operacional. Continuando aqui, ele ainda faz, né, que, ó, eu tenho uma aplicação que faz chamadas de sistema. Essas chamadas de sistema, elas vão para o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que acessa o hardware, ilustrando esse processo. Qual que é o processo? Esse fopen aqui é uma chamada de sistema que vai chamar uma rotina do sistema operacional, que vai abrir o arquivo para leitura, né? Ah, será que aqui, ó, será que nesse segundo parâmetro aqui eu não conseguiria, não? Deixa eu só ver aqui, ó. cfread fopen vamos ver essa função aqui da biblioteca C, tá, gente? Ó, esse mode aqui, né? O que que esse mode pode ser? Ele pode ser o R, eu vou abrir o arquivo para ler, o arquivo deve existir. Ou pode ser W, eu vou criar um arquivo vazio para escrever, se o arquivo com o mesmo nome já existe, o seu conteúdo é apagado e o arquivo é considerado como um novo arquivo vazio. A, eu vou adicionar no arquivo alguma coisa, então esse append aqui é de adicionar. R+, eu abro o arquivo para atualizar, ou seja, ler e escrever, o arquivo deve existir. E o W+, eu crio um arquivo vazio para ler e escrever. E o A+, eu abro o arquivo para ler e adicionar. Então não tem nenhum comando aqui no fopen, nesse cara, que me permite locar o arquivo, né? É isso que está acontecendo, ó. Na própria biblioteca do arquivo, né, onde que eu falo o que o arquivo faz, ele recebe dois parâmetros, né? Ele recebe o nome do arquivo, que é esse nome aqui, né? Que eu acabei de passar, e o R, ou W, ou A, ou R+, né? Mas não tem lá uma opção de locar o arquivo com exclusividade, né? Ele não faz isso. Tem uns exemplos dele aqui. Então, é por isso, né? O meu erro aqui, justificando o meu erro, né? Não consigo, usando o fopen, locar o arquivo, né? Aí, sei lá, colocar aqui block. Opa, escrevi errado aqui, block. Mas eu acho que o certo é lock mesmo. Aí, tanto é que nem tem aqui, ó. Eu não consegui usar esse fileno aqui, file no, que, ó, sim, você pode local fazer isso. Entretanto, já que você quer abrir o arquivo ao invés de usar o open, usando o fopen, você necessitará primeiro obter o descritor do arquivo usando esse file no aqui, né? Por exemplo, é isso que ele está falando aqui, ó. Eu preciso desse descritor do arquivo, né? Mas isso que eu tentei não deu certo, né? E deu erro aqui, ó. O F ele não está reconhecendo. Vamos ver se ele reconhece aqui. Passou. Lock é... Esse lock é esse agora aqui. Aí ele não reconhece, ó. Esse flock ele não reconhece. Eu acho que não tem ele, não deve ter ele para o Windows, só pode. É ruim quando não dá certo o negócio, eu fico revoltado. Flock.
Desisto. Desculpe, sorry, mas eu vou desistir aqui porque não deu não. Ainda tentei aqui ainda fazer esse cara, mas não adiantou, né? Ele não conseguiu executar aqui não. Deixa esses dois códigos aqui, depois eu vejo isso com calma. O que eu tô apanhando aqui nessa questão, né? Beleza. Voltando aqui, beleza. Então, recapitulando, né? Você tem uma aplicação, P1 é uma aplicação, faz uma chamada de sistema, fopen, a chamada de sistema vai na rotina do kernel, beleza? E que acessa o hardware, que é o HD. Né? Essa que é a ideia. É isso que é uma chamada de sistema, né? O termo System Call é típico de sistemas únicos, porém, em outros sistemas o mesmo conceito é apresentado em diferentes nomes. Por exemplo, nesse OpenVMS aqui, você tem System Services, aqui você tem API, né, Application Programming Interface. Isso aqui hoje mudou muito, essa questão de API hoje serve para qualquer coisa, né? Mas inicialmente ela era para o sistema operacional Windows. Isso aqui é muito bacana, modos de acesso, né? Para garantir a segurança do sistema, determinadas instruções, que é? O processador executa instruções. Quais instruções? Quem define isso é o processador. E essas instruções, elas têm diferença entre elas quanto a privilégios, tá? Que é isso, né? Quem pode comprometer a segurança e a integridade do sistema? Você tem um conjunto de instruções e tem umas instruções que não podem ser executadas por programas de usuários, que essa é específica do sistema operacional, o seu sistema operacional pode executar. Em outras palavras, essas instruções devem ser executadas apenas pelo sistema operacional. Essas instruções são conhecidas como instruções privilegiadas. Então você tem lá as instruções. fopen não é uma instrução, né? Privilegiada, por quê? Porque eu, César, estou executando. Né? Então ela não é uma instrução privilegiada, né? Porque senão eu, César, no meu programa P1 estou executando ela. Tem instruções que só o SO pode executar, é isso que ele quer dizer aqui. Então o fopen é uma instrução não privilegiada, né? Olha que interessante isso. Para que somente o sistema operacional possa executar as instruções privilegiadas, o processador deve possuir um mecanismo conhecido como modo de acesso. O que esse cara faz? Basicamente, na maioria dos processadores existem dois modos de acesso, o modo usuário e o modo kernel, né? Vamos entender isso aqui melhor. O que é esse modo usuário, o que é esse modo kernel, César? Quando o processador trabalha no modo usuário, o programa pode executar apenas instruções não privilegiadas, né? Então, o meu aplicativo executa instruções não privilegiadas, não tendo acesso às instruções que podem comprometer o sistema. Já no modo kernel, o supervisor, né, o programa tem acesso a todas as instruções do processador, podendo executar tanto instruções privilegiadas quanto não privilegiadas. Assim, os programas de usuário executam no modo usuário, enquanto o sistema operacional executa no modo kernel. Então, o conjunto de instruções do sistema operacional, por isso que eu acho que ele é tão complexo, né? Ela tem instruções que são privilegiadas. Eu, programador, já não tenho acesso a isso, né? Eu só tenho instruções que não são privilegiadas, que é essa de modo usuário. É isso que ele quer dizer aqui nessa seção, tá? Aqui ele mostra especificamente como isso é feito, né? Tem aqui o modo de acesso corrente é dado por um ou mais bits no registrador de status do processador. Então, tem lá cada instrução tem lá um registrador de status que fala se ela é privilegiada ou não privilegiada, né? É assim que ele define essas instruções, né? Aqui está só um lembrete aqui, talvez aqui valha a pena, porque essa mensagem acontece muito, né? Você já viu aquela mensagem no Windows: este programa executou em uma operação ilegal e será fechado?
ela indica que a aplicação causou um erro de proteção e o sistema operacional tratou corretamente a exceção, encerrando a aplicação. Então, assim, o pessoal fala, nossa, mas fechou o meu programa, né? Aí o pessoal coloca a culpa no Windows, né? E na verdade não é, né? O Windows não tem culpa. Aquele programa fez besteira, né? Aquele programa ele fez besteira. Ele é que está errado, ele é que gerou a exceção, não foi o Windows. Mas dá pau demais no Windows, sabe? Os aplicativos para o Windows, eles são mais mal feitos do que os aplicativos para o Linux. Isso é fato, né? Isso realmente acontece. Realmente acontece, né? De um programa falhar, de um programa dar um erro na hora. Então, a culpa não é do sistema operacional nem sempre. Muitas vezes pode ser que o aplicativo está acessando a área de memória indevida, né? E aí os Windows encerra ele, né? Você não vê, dar um exemplo aqui, você não vê o Chrome travando no Windows. Eu acho que o meu Chrome nunca fechou, né? Mas esse softwarezinho aqui, ó, por exemplo, esse Business aqui, ó, V20, ele trava, né? Ele tem alguns problemas nele que ele trava. Então, resumindo, nem sempre é culpa do sistema operacional, né? Então, tem muita gente que tem a filosofia assim, o Windows não presta, o Linux é que é bom, né? Depende. Nessa perspectiva de SO, de tela azul, né? Ou um programa fechar, pode ser um problema realmente do sistema operacional, ou pode ser um problema do aplicativo. Essa facilidade que ele dá de você instalar qualquer tipo de aplicativo nele, né? Por exemplo, esse aqui é um aplicativo, ele roda, eu fiz aqui agora, ele rodou esse aplicativo sem problema nenhum, né? Que pega um arquivo e lista o que está dentro do arquivo. Essa facilidade do sistema operacional de fazer isso, né, torna ele assim refém de programadores ruins, né? Isso é importante destacar, né? E também essa questão dele, né, de você poder instalar qualquer coisa, acaba que o cara te manda um e-mail, você clicou no link, não leu direito, veio assim, sim, aperte sim. Na hora que você apertou sim, ele já pegou permissão de administrador, aí com essa permissão de administrador, o software já começa a executar em background e criptografa todos os seus arquivos e depois chega um e-mail para você falando, olha, seus arquivos estão criptografados e eu cobro $1.000 aqui para descriptografar, né? Imagina, vou dar um exemplo, nesse software que eu falei com vocês aí agora, ó, esse business aqui. O arquivo do banco de dados é esse aqui, ó, 173 MB. Aqui a vida de uma empresa está aqui nesse arquivo. Ele é o banco. Aí vem um ransomware desse. Por quê? Porque o Windows dá liberdade para instalar. Chega um link para um dele por e-mail, você clica no link, sem querer, ele pede lá, sim, você olha assim, sim, você aperta sim, ele pega todos esses arquivos que estão aqui e criptografa ele, né? E sem você ver, porque ele vai demorar para criptografar esses arquivos todos, né? Mas aí você sai para o almoço, na hora que você chega lá depois do almoço, todos os seus arquivos estão criptografados. Então, esse é um dos problemas do Windows, né? Não sei se vocês concordam com isso aí, mas tem essa questão, né? Dessa facilidade que é o sistema operacional Windows. Você usa o Windows nas suas duas máquinas, César, ou você usa o Linux também? Então, atualmente eu estou programando no Windows, sabe? Aí depende muito do que você está fazendo, né? Às vezes, o meu doutorado, por exemplo, parte dele eu fiz com ferramentas Linux. Então, eu estava focado em ferramentas Linux e usava o Linux.
eu não vejo, assim, eu gosto do Windows, sabe? Eu gosto da forma, ele é amplamente utilizado, assim, destrói o Linux, ele destrói o Mac no sentido, assim, de ser amplamente utilizado, né? Então, se você desenvolve muitas vezes web, aí não importa se é Linux ou é Windows, né? Por quê? Porque o servidor é que vai definir, né? Você vai usar o navegador, você não quer. O navegador é que vai mandar, né? O navegador pode estar rodando em qualquer sistema operacional, né? Agora, se você vai desenvolver desktop, né, por exemplo, que é o caso aqui, né, desse software, é um software desktop, então ele é um Windows, né? Então a maioria das pessoas utiliza o Windows, né? Então, assim, Talvez essa facilidade que você fala é pela popularidade também. exatamente. O Mac, tudo começou nos Estados Unidos, né? Década de 80. Um Mac era, sei lá, 10 vezes mais caro do que um IBM PC que vinha com DOS na época, né? Então, aí os caras vieram, 84 lançou o Macintosh, aí que ficou caro mesmo, porque tinha interface gráfica, né? E os IBM PC lá com os DOS, só que aí um monte de aplicativo já rodava no DOS, né? Os filmes do Steve Jobs e alguns assim, alguns documentários, é muito interessante assistir para ver essa evolução lá no início. Não, mas por exemplo, quando você pega um DOS, né? Que aquele mundaréu de utilitários, de softwares foi desenvolvido para eles, né? Aí as empresas, não, tem DOS, beleza, instalava lá um software contábil, um software financeiro, um software para controle de estoque, para vendas, porque antigamente era isso, né? Os computadores era para isso, né? Você tinha um computador offline com uma impressora, né? O que o computador fazia? Fazia uma planilha lá, gerava um relatório financeiro da empresa, imprimia e o cara levava para reunião. Era assim que funcionava. Não tinha conexão. O computador não tinha conexão. Imagina o DOS com vários softwares de. Dá um exemplo de empresa, né? Software para escritório. Né? O cara escrevia um livro no DOS. Né? O cara escrevia uma planilha, o cara instalava um software financeiro, o cara fazia. Porque o computador surgiu assim, para isso, né? O computador, pensa, na época os computadores lá com DOS, rodando os softwarezinhos de folha de pagamento, né? Balanço, produtos que eram vendidos, esses controle de estoque, etc. Era isso, o software era assim antigamente. Não tinha esses aplicativos da forma que tem hoje, né? Enfim, mas eu acho que o Windows ele vai e ele é barato, né? O Windows é R$100, R$150, você compra um notebook, você paga 150 no Windows, depois você olha lá para você ver. Você vai comprar um Lenovo que vem com Linux e um Lenovo que vem com Windows, ele é 150, R$200. Então é barato, não é um negócio caro, né? Se você comprar separado, não, aí é caro, é mais caro, né? Enfim, mas vamos continuar aqui para o nosso contexto, né? Aí, ó, você tem aqui, o que que esse que essa imagem ela ilustra, né? Você tem aqui um modo de acesso que eu estou falando. Então, você tem um programa do usuário. Esse programa do usuário tem lá as linhas de código, né? Está sendo executado. Ele faz uma chamada de sistema. Você salva o contexto dos registradores e altera o modo do processador para kernel. Então, um processador agora vai executar instruções de kernel, instruções do sistema operacional, né? Ou seja, instruções privilegiadas e não privilegiadas. Aí beleza, aí o sistema operacional executa a rotina de tratamento, né?
dessa chamada de sistema. Vai lá no HD da máquina, pega o código lá, a instrução, vai lá, busca os bytes, né? Pronto, fez a entrada de dados, né? Beleza. Aí o sistema operacional volta, né? E altera para modo usuário, né? Então, modo usuário, aí as instruções que vão ser executadas aqui são as instruções de modo usuário. Por exemplo, fopen, né? Ou write, ou read, né? Aí depende, né? Para escrever um arquivo, por exemplo. E ele restaura o contexto dos registradores, né? Então, esse é uma figura que ilustra esse mecanismo, beleza? Que foi o que eu falei em outras palavras aqui, né? Proteção do sistema. Para realizar a proteção de um sistema de computação é necessário proteger os periféricos, o processador e a memória de má utilização por parte dos programas. O Windows, né, volto a falar, ele é livrezão, ele deixa, né, a coisa acontecer. Por exemplo, estou mostrando para vocês aqui, eu tentei locar o arquivo que eu tive dificuldade, né? Eu não consegui, tinha que colocar uma rotina aqui, mas essa instrução não locou o arquivo, né? Eu não dei o F-close nele, né? E ele foi lá e deixou eu alterar o arquivo, né? Porque aí isso fica inconsistente, você causa inconsistência. Uai, se o processo do César está usando um arquivo e o Notepad++ está usando o mesmo arquivo, era para dar problema, né? Então, assim, ele dá essa facilidade, né, dessa programação, mas essa programação do usuário também, a minha, tá com falha. Por quê? Porque eu usei o fopen, que é uma chamada de sistema, né, que vai resultar numa chamada de sistema, mas ele não locou o arquivo, né? Só de curiosidade, eu ainda estou com esse trem na minha cabeça. Eu vou pegar aqui, vou fazer um programa em Java aqui, ó. Java em Open File. Só para ver se dá certo aqui, ó. Nome, que código ruimzinho ruim. Uai. Eita, minha máquina não está conseguindo fazer tudo aqui não, hein? Ó, Java code to open a file from directory. Aí ele coloca aquele cara mesmo. Sitezinho ruim lá, viu? Não, já sei aqui. Beleza. Deixa eu pegar esse código aqui. Não vai demorar não, tá? Agora já é numa outra linguagem. Eu ia fazer em Java ali, mas aquele códigozinho ali estava ruim. Eu quero simular esse processo de locar um recurso. O sistema operacional tem que cuidar disso, ou o programador, né? É isso que eu quero dizer aqui, tá? Criar um novo projeto. Esse projeto vai ser uma aplicação console. Vou dar um next, beleza.
Criei aqui rapidinho, usa esse framework aí que precisa para criar. Vamos lá. Beleza, aqui ó, vou rodar esse código, ele vai abrir uma janela, vamos ver, igual o Code Blocks, tá gente? Beleza, então ele deu o Hello World aqui na tela, beleza. Agora eu vou sair aqui, vou colocar o código. Aí eu tenho que passar o caminho daquele código aqui, né? Do meu arquivo, né? Aqui, ó. Aqui não precisa desse barra não, pode ser só uma barra. Beleza, passei o caminho do arquivo. Deixa eu dar um include aqui. Tem que dar um include nessa biblioteca System.io aqui. Eu não quero criar o arquivo não. Não quero deletar não. Eu quero abrir o arquivo. Ele precisa dessa outra biblioteca aqui, beleza. Esse código aqui ele vai imprimir o conteúdo do arquivo. Beleza, ó. Vamos ver se deu certo. Beleza. Então ele imprimiu aqui, né? Aí agora eu vou fazer aquele mesmo código aqui, né? Aqui, ó, eu não vou terminar não, eu vou ficar nesse while 1 aqui. E eu tô com o arquivo aberto. Quer ver, ó? Vamos ver, while true aqui, vamos ver se ele vai... Ah, ó, ele ficou executando, né? Tá aí executando. E eu venho cá e salvo. Ah, agora sim, ó. O arquivo não pode ser salvo, pode estar protegido, tá vendo? Vou conseguir simular para vocês aí, isso estava me desafiando aqui, ó. Que é o seguinte, ó, se o arquivo está locado aqui para mim, para esse processo. Sistema operacional, a linguagem não pode deixar o programador descoberto assim não, né? Por isso que C às vezes é mais complexo, né? Por quê? Porque imagina você está no meio do processo abrindo um arquivo, tem outra pessoa salvando naquele arquivo, não faz sentido, né? Então agora ele deu uma mensagem justa, ó, falha ao salvar. Isso aqui é sistema operacional, entendeu? É sistema operacional isso aqui, né? Então o arquivo está alocado para esse processo aqui, ó. É esse processo que está em execução aqui, né? Então, enfim, isso é função do sistema operacional fazer, mas também da linguagem. Você viu aqui, engraçado, né? Ninguém fala isso. Você deixou, você abriu o arquivo, mostrou o arquivo. Eu não havia fechado o arquivo, né? Aqui o código aqui, ó, mesma coisa, ó. Eu não executei esse código aqui, ó, fclose eu não executei, a aplicação ficou aqui executando nesse while aqui o tempo todo e C deixou, né? Agora C# já teve um cuidado maior, C# não deixou. Então isso é relevante, né? Galerinha, aqui ó, nós paramos aqui então
Hoje foi um pouco tumultuado, né? Mas nós paramos aqui na apostila. A gente vai continuar daqui, não preocupa não, vai dar certo, tá? Que é essa proteção de periféricos, né? Do sistema, né? Que tem que existir, né? E essa questão aqui, no caso aqui, a proteção é a proteção do HD, né? Do arquivo, né? Mas você tem que ter proteção de periféricos, que é o HD, você tem que ter proteção de processador e você tem que ter proteção da memória RAM. O sistema operacional ele tem essa função, né? Por exemplo, só para a gente fechar isso de proteção de memória RAM, a gente já fez um código desse, né? Quer ver? Ó, se eu for lá aqui na minha pasta, tem um programa aqui que é, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Não é esse, é o 3. Esse código aqui, beleza, deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir o 3. O 3, né, o que eu estou fazendo? Explicando o processo. Eu aloco a memória e armazeno nessa variável P. Coloco um valor lá, de boa 10, depois eu libero ela. Aí depois eu tento acessar de novo, colocando o valor 20. Esse asterisco P eu estou acessando. O asterisco aqui nesse contexto ele serve para isso. Então, o que vai acontecer? Funcionou? Por quê? Não era para ter funcionado. Tá devagar meu computador. Deixa eu já ir parando aqui algumas coisas, né, para facilitar para ele. Deixa eu fechar esse aqui, que esse aqui já foi mostrado, né? Ai, roda, neném. Deixa eu executar por aqui, ó, P3. Não deu erro não. Deixa eu pegar esse de cima aqui, mas eu juro que eu já rodei esse código e ele deu erro de acesso à memória. Eu estou liberando a memória, ele foi lá e deu erro. Cara, é maluco. Vamos ver aqui. Aí, ó, aqui, ó, o processo retornou aqui. Ele não retornou 0, então ele não executou, ele deu uma exceção, né? Ele retornou um número negativo aqui, né? E é isso, por quê? Porque o que eu fiz aqui? Ó? Eu aloquei um vetor de 2, coloquei 5 e 7 nessas posições, aí eu fui na posição 200 e coloquei um valor 10. Tá errado. Por quê? Porque ele só tem duas posições. Eu vou acessar a posição 200, então eu estou acessando um endereço de memória que não existe, que não está alocado para o meu processo. Ele vai dar erro. O de baixo era para ser a mesma coisa. Eu já rodei esse código aqui, ele já deu erro. O que era o código? Eu dei esse malloc aqui e ele aloca memória. Depois eu libero a memória do free. Aí eu vou tentar acessar. Aí na hora que eu tento acessar, ele dá um erro, uma exceção. E aí ele retorna, ao invés de retornar 0, ele aborta a execução. Né? Para programas primitivos, né, ele não dá tela, né? Então ele só aborta a execução. Ele não dá mensagem amigável. Programas primitivos que eu quero dizer, esses programas de console que eu estou usando aqui como exemplo. Né? Não, então é isso, galera. Né? Então, proteção de memória também é relevante. Aí aqui ele só está querendo dizer que a CPU, nessa figura aqui, ó, ela tem os registradores de limite, né, que é o registrador de base e o registrador de limite. E aí, se você está acessando um endereço que está fora desse intervalo,
que é o caso aqui, né? O 200 está fora, então eu vou gerar uma interrupção, que é um acesso ilegal, né? É isso que ele quer dizer aqui. E aí eu continuo depois aqui na próxima aula, eu vou continuar em arquitetura. Essa arquitetura aqui é show, muita coisa para falar para vocês de arquitetura, tá? E aí a gente continua também para não ficar tão cansativo. Beleza, galerinha? Eu vou interromper a gravação aqui, e aí a gente continua na aula da semana que vem.